Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo faremos a exposição do estudo A Guerra de Secessão, baseado no texto de André Martin, que consta no livro História das Guerras, organizado por Demetrio Magnoli e publicado pela editora Contexto. A Guerra de Secessão foi um embate entre estados soberanos, que configuram a Constituição Americana. Com o tempo, a versão dos vencedores resumiu o conflito à temática racial, de modo que o fulcro da questão estava apenas na libertação dos escravos. Na verdade, a explicação sociológica não corresponde com a totalidade dos fatos, sendo que, na prática política, o começo do conflito se deu pela invasão do Norte sobre as determinações políticas do Sul. O senso de territorialidade era bastante analisado pelas nações durante a segunda metade do século XIX. Os países estavam interessados em assegurar recursos para suas indústrias, o que exigia um certo reforço ao apelo nacionalista para agregar valores morais e recrutas para o empenho diplomático. A comunicação foi revolucionária com o telégrafo. Em 1871 foi inaugurado o cabo submarino comunicando Calcutá a Londres. Países consolidados historicamente, exemplo da Turquia, não conseguiam acompanhar esse processo modernizador e ambicioso, diferente dos Estados Unidos, que no continente americano estava liderando e disputando com nações europeias o mercado regional e mundial. A Inglaterra e seu império ditavam o livre cambismo. As mercadorias não poderiam ser entravadas em portos por impostos, pois eram os ingleses os maiores comerciantes e teriam que escoar sua produção pelo mundo, evitando assim a modernização de outras nações que deles dependeriam. No mundo europeu, a liderança inglesa estava consolidada, sendo ameaçada posteriormente com a unificação italiana e alemã, pois novos agentes mexeriam nas disputas diplomáticas e geopolíticas. Na América, houve a Revolução Mexicana contra a monarquia e a Guerra do Paraguai, que seria uma boa oportunidade para o Brasil liderar ao Sul. Na Ásia, o Japão, sob forte influência americana, entra na Era Meiji. Essa era a situação básica da segunda metade do século XIX, sendo que todo o embasamento, na maioria dos casos, se deu sob a égide do imperialismo, que fundamentava todo o esforço nacional desses países, especialmente na retirada de recursos africanos e asiáticos. Os Estados Unidos, a partir da doutrina Monroe, de 1823, já demonstravam a mentalidade de imposição política que desafiava os países europeus, tendo como empenho sua ativa modernização. Com a aquisição do Alasca em 1867, os americanos decidem que uma zona de influência seria imposta ao Caribe e ao Pacífico. As cidades estavam sendo formadas no oeste e o movimento urbano estava dinâmico. Nova York já era maior que Berlim e os edifícios combinavam com a limpeza das ruas. A divisão geográfica e climática era de se considerar. O norte temperado apresentava condições de produção diferentes do sul subtropical. As grandes fazendas de tabaco e algodão estavam, de fato, no sul, sendo que o norte se dedicou à fabricação de materiais. Os trabalhadores ao norte eram imigrantes, que eram levados para compor a mão de obra, pois os jovens americanos estavam sendo levados para os campos abertos a oeste. No sul, a solução era empregar o trabalhador escravo, pois o árduo serviço não interessava aos imigrantes. Era normal que os capitalistas do norte reclamassem o aumento de tarifas de impostos estrangeiros, seja para incentivar a criação de novos empreendimentos, seja para aumentar seu mercado consumidor interno. Porém, os sulistas estavam indiferentes a essa reivindicação, pois estavam recebendo suas mercadorias exteriormente, o que seria ruim com o aumento dos impostos. Além disso, os sulistas compravam suas mercadorias manufaturadas mais baratas do que se estivessem que lidar com impostos. As taxas eram consideradas impostos. Os sulistas não gostavam de qualquer imposição que fizessem a aparência de impostos. Para os nortistas, as taxas seriam um incentivo para que tudo o que fosse de matéria-prima nacional fosse utilizado para a produção de fábricas locais, o que seria diferente de impostos. Em 1832, essa diferente análise entre os congressistas da validade das taxas comerciais fez com que a Carolina do Sul considerasse perda de secessão. A disputa das terras do Oeste também opunha Norte e Sul. A discussão seria também em torno do modelo de trabalho, escravocrata ou assalariado, sendo que seria o ideal abrir o mercado manufatureiro nortista para essas terras recém-colonizadas. Os grandes fazendeiros pensavam diferente. Queriam por bem implantar o escravismo e poupar com mão de obra. Em termos práticos, seria interessante o investimento monocultor, pois ocupava a terra. Em 1808, o contrabando de escravos foi proibido. A reação foi branda, pois se dedicaram à reprodução dos escravos entre si. Essa situação favoreceu os donos de muitos escravos, pois com a limitação de mão de obra africana,
os escravizados locais começaram a ser vendidos com maior valor. Em 1820 foi feito o Compromisso de Missouri, que dizia que deveria haver 11 estados escravistas e 11 anti-escravistas, mas nessa data decidiu que o Missouri seria um estado escravista, pois o norte mais populoso tinha maior quantidade de deputados, sendo que a diferença estaria no Senado. Os nortistas decidem por dividir o Massachusetts, com o Maine sendo o novo estado, ficando no Senado 12-12, e o Missouri proibido de contrabandear escravos. Em 1848, os Estados Unidos tinham 6 novos estados: Michigan, Iowa e Wisconsin, não escravistas; Arkansas, Flórida e Texas, escravistas. A Califórnia, usando de suas prerrogativas, que diziam desde 1787 que estados com maior número de 60 mil habitantes poderiam fazer sua própria constituição, decide fazer parte dos estados não escravistas, pois sua mão de obra de maioria imigrante e assalariada dinamizava o comércio local. A decisão da Califórnia foi acatada, deixando maioria do Senado para os abolicionistas. Para compensar, os sulistas receberam o direito de punir severamente os escravos fugitivos, o que pouco adiantava, pois os fugitivos iam para os estados do norte, onde eram protegidos por autoridades simpáticas ao abolicionismo. Em 1854, 2 novos estados pertencentes aos indígenas foram incorporados: Nebraska, que era decidido ir para os abolicionistas, e o Kansas, que seria dos escravocratas. Mas os abolicionistas começaram a campanha para trazer colonos imigrantes para o Kansas, o que seria uma falta de acordo à isonomia. Na pessoa de John Brown, os colonos anti-escravistas começaram a assassinar aqueles que reivindicavam o direito de expulsar estes colonos. Em 1859, Brown decide fazer um ato terrorista no arsenal de Harper's Ferry, na Virgínia. A ideia dele era de armar escravizados para que matassem seus senhores nas fazendas. Com a ajuda do exército, os legalistas prendem Brown, que foi executado em 1859 após julgamento. Para as eleições de 1860, 2 candidatos se apresentaram, ambos de Illinois: Abraham Lincoln pelos republicanos e Stephen Douglas pelos democratas. No tema abolicionismo, decidiu que seria impedido que estados do Oeste aceitassem mão de obra escrava. Os sulistas, não confiando em Douglas, decidem por apoiar um candidato próprio exclusivamente escravocrata, John Breckinridge, do Kentucky, que seria antítese de Lincoln, defendendo escravidão legalizada em todo o país, bem como a aquisição de Cuba. Foi fundado ainda outro partido, União Constitucional, que lançou a candidatura de John Bell, do Tennessee. Lincoln venceu as eleições, deixando John Breckinridge em segundo lugar. Tomando por parte o direito de fazer sua própria Constituição, Carolina do Sul decide pela secessão, o que foi seguido por Texas, Louisiana, Geórgia, Alabama, Mississippi e Flórida. Em 1861 foi criado um novo país, Estados Confederados da América. Lincoln mudou um pouco seu discurso de campanha. Disse que a lei anti-escravista seria imposta em todo o país, o que antes era apenas no Oeste. Constitucionalmente, os estados tinham direito à secessão. As praças fortes que estavam inseridas dentro dos domínios confederados seriam de posse dos revoltosos, mas Lincoln decidiu enviar víveres sem munição para o Forte Sumter, na Carolina do Sul, o que seria uma provocação. Os soldados confederados pediram a rendição da guarnição imediatamente, o que foi recusado. A ideia do presidente confederado, Jefferson Davis, seria de receber o reconhecimento da Inglaterra e França, compradores de algodão e que não estavam de acordo com a política de taxas protecionistas dos nortistas. Além disso, havia a adesão da Virgínia, que estava nos domínios da capital Washington. A guerra começou em 1861, quando os sitiantes atacam o Forte Sumter. Os planos dos nortistas eram bem mais vantajosos. Não atacariam de uma só vez, seriam pequenos embates no que ficou denominado Plano Anaconda. Inglaterra e França apoiaram os confederados com vendas de navios, mas não tentaram furar o bloqueio naval imposto pelo norte. A primeira batalha da guerra foi Bull Run, perto de Washington, com vitória para os confederados. Outra batalha de relevo nessa localidade foi a ofensiva nortista Richmond, comandada por McClellan, que também foi vencida pelos confederados. Os nortistas começaram a atacar politicamente McClellan, não acreditando em sua idoneidade. Na Batalha de Antietam,
Em setembro de 1862, a ofensiva confederada foi barrada pelos unionistas, mas McClellan foi demitido. Após essa batalha, Lincoln decide voltar atrás de suas proposições anti-escravistas e pede para que os confederados se rendam, senão haverá abolição unilateral da escravidão em todo o país, e ofereceu terras a $10 para quem entregasse as armas. O general confederado Lee vencia todas as batalhas de cerco a Richmond, e em sua ofensiva contra Washington acontece a Batalha de Gettysburg, que finalizou as tentativas ofensivas dos sulistas em toda a guerra. Porém, os generais nortistas eram passivos, confiando Lincoln apenas em Grant e seu aliado Sherman. A Batalha de Petersburg, com longas trincheiras, fez com que Richmond fosse incendiada. Em 1865, em Appomattox, os confederados pediram a paz. A Guerra de Secessão ensinou que o uso de produção em série seria fator decisivo numa guerra de grande escala. Os japoneses sabiam disso quando enfrentaram os americanos. O uso de balões, da fotografia, embarcações blindadas, torpedos e minas foram inovações que surtiram consequências. Foi o tempo dos revólveres Colt e da carabina Sharp. O primeiro navio de guerra blindado foi o CSS Virginia, utilizado pelos confederados, bem como o primeiro submarino, o CSS Hunley. Os confederados estavam sempre submetidos a escassezes, principalmente quando, em 1863, o Texas foi bloqueado. A guerra não atrasou os Estados Unidos. Em 1894, já eram considerados a maior potência mundial, colocando o centro das atenções no continente americano. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.